Graça e paz, amados. Eu gostaria de convidar você para mais uma reflexão aqui em nosso canal. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo de número 5 e o versículo de número 6. Enquanto você localiza, eu quero pedir para você compartilhar os nossos vídeos, dar o seu like, porque você fazendo isso, o YouTube vai entender que você está gostando do nosso trabalho, está compartilhando as nossas mensagens e com isso nós teremos a condição de alcançar o maior número de pessoas com a palavra de Deus. Amém? João capítulo de número 5 e o versículo de número 6 diz: E Jesus, sabendo que aquele homem estava doente há muito tempo, perguntou-lhe: Você quer ficar curado? O versículo 7, aquele homem vai dizer que ele diz: Senhor, não tenho ninguém para me colocar no tanque, pois cada vez que eu tento ir, alguém entra na minha frente. Queridos, a Bíblia diz que naquele lugar haviam 3 classes de pessoas: cegos, paralíticos e aleijados. E eu quero trazer uma reflexão nessa manhã aqui para todos nós, de que Deus, Ele faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. E o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele enviou Jesus Cristo a este mundo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que nos desse a oportunidade de nós alcançarmos a salvação das nossas almas. Portanto, não depende mais de Deus nós alcançarmos a nossa salvação. Não que nós temos condições de sermos salvos com a nossa força própria, não. Mas significa dizer que o principal Deus já fez por nós. Aquilo que era impossível para nós, Deus fez, que foi amar o homem. Eu fico pensando, irmãos, que lá no Jardim do Éden, Deus poderia ter dado cabo de toda a humanidade naquele momento. Mas Deus, então, Ele decidiu dar ao homem uma oportunidade. Ele decidiu dar ao homem uma oportunidade, uma chance para que o homem pudesse alcançar a salvação da sua alma. A Bíblia vai nos dizer no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que é um texto bem conhecido. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus vai dizer para nós, no livro de Marcos, no capítulo de número 16 e o versículo de número 15, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Ou seja, a parte principal, a parte mais difícil, Deus já fez por nós. E agora nós é quem temos que decidir crer. Nós é quem temos que decidir acreditar em Jesus e dar a Jesus a liberdade para que Ele possa mudar, transformar as nossas vidas. O próprio Jesus nos falou no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3 e o versículo de número 20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando aqui, não é de uma casa física. Jesus não está falando de um apartamento. Jesus está falando dos nossos corações. Jesus está falando do ser humano. Então que você possa abrir a sua porta, a porta da sua casa, do seu coração para Jesus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, lembre-se disso. Tudo que Deus tinha de fazer para alcançar você, Ele já fez. Agora depende de você reconhecer este sacrifício, reconhecer esta grande prova de amor que Deus Ele demonstrou por mim e por você, conforme diz a Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Para eu encerrar esta pequena reflexão, lembre-se de uma coisa: quando Jesus chega diante daquele paralítico, que estava lá 38 anos, 13.800 e alguns dias, Jesus chegou com ele porque entre todas as pessoas que estavam lá, ele era o único que não podia pular no tanque. Observe essa imagem que você está vendo aí. Aqui é um monte.
Agora imagine um cego e um paralítico para subir nesse monte. Imagine, não há menor possibilidade de uma pessoa que não consegue andar, de um paralítico, não há a menor possibilidade dele subir em um monte como esse. Ainda que ele esteja numa cadeira de roda, torna-se impossível para ele subir em um monte como esse. Ao passo em que uma pessoa cega como eu consegui subir. Aqui é muito alto, mas eu consegui subir. Isso mostra, irmãos, ilustra e mostra para nós que, de fato, Deus, Ele só faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. E aquele paralítico, entre todas as pessoas que estavam ali naquele tanque, era o único que não podia entrar na água quando o anjo agitava. E o versículo 14, para nós encerrarmos essa mensagem, a Bíblia diz que Jesus encontra aquele homem já curado, e Jesus então fala para ele assim: olhe, você agora está curado, não peques mais, para que não te aconteça outra coisa pior. Sabe o que eu entendo, irmão? Sabe que o texto me leva a compreender? Que aquele homem era paralítico em virtude de um pecado que ele havia cometido, em virtude de algo que ele tinha feito, porque se não fosse isso, não haveria sentido Jesus dizer para ele, não peques mais, para que outra coisa pior não te aconteça. Mas sabe o que me chama a atenção? Que aquele homem foi ingrato com Jesus. E quando ele descobriu quem era Jesus e quem havia curado ele, sabe o que ele fez? Ele chegou aos principais, aos fariseus, e logo denunciou Jesus. Olha que ingrato, olha que ingratidão. Que nós possamos ser gratos a Deus, que nós possamos olhar para a cruz, olhar para o sacrifício de Cristo, reconhecer o grande amor, a grande misericórdia, o perdão que Ele derramou sobre nós ali na cruz do Calvário. Mas não basta nós apenas olharmos e nós apenas dizermos, eu reconheço. Nós temos que reconhecer com atitudes e com ações. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, lembre-se de uma coisa: se você morrer sem Cristo, você não poderá culpar o Senhor, porque tudo que Ele tinha de fazer para te alcançar, Ele já fez. Agora depende de você querer realmente ir para o céu. Lembre-se de uma coisa: Deus não é ditador e Ele não obriga ninguém a nada, nem mesmo ir para o céu. Então volte para Jesus, e você que ainda não conhece a palavra de Deus, dê a oportunidade para que o Espírito Santo possa convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Essa semana agora nós estávamos em São Paulo, estávamos indo da casa da irmã Sandra para o terminal do Tietê, e nós pegamos um Uber e começamos a falar de Jesus para aquele Uber. E ele disse, eu conheço Jesus. Eu conheço, eu sirvo Jesus. Eu falei, você então tem lido a palavra? Ele disse, não. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Ele falou, não, eu não acredito, porque a Bíblia foi reescrita. Como alguém pode conhecer Jesus se não crer na sua palavra? Não é? Como que alguém pode então dizer que tem um compromisso com Jesus se não conhece com a sua palavra? Queridos, como é que alguém pode dizer que é salvo se essa pessoa não tem um relacionamento íntimo com Jesus, que é a própria palavra de Deus, como diz a Bíblia em João, não é? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 8, Paulo vai dizer o seguinte, que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. É esta palavra de fé que nós anunciamos. Então não há como a pessoa ser salva se ela não tem um compromisso, não tem uma intimidade com a própria palavra, que é o Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero fazer uma oração por você nesse momento, amém? Ore comigo. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te glorificar, nós queremos te exaltar, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia estende-se de geração em geração. Pai querido, se houver alguém assistindo este vídeo agora, Pai, e que essa pessoa esteja afastada dos teus caminhos, Pai querido, que esta pessoa seja um simpatizante ou uma simpatizante do Evangelho, que a partir de hoje ela deixe ou ele deixe de ser simpatizante e passe a ser salvo pela tua palavra. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém e amém.